Shalom, queridos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Que dia maravilhoso estar aqui com vocês para compartilhar conteúdos novos aqui no nosso canal. Você está no Metanoia, eu sou o pastor Nilson Santos e para nós é uma alegria tremenda compartilhar mais uma vez com você a palavra do Senhor, compartilhar aqui aquilo que Deus tem ministrado em nossos corações. Lembrando de Romanos 12, verso de número 2, que é o versículo do nosso canal. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembrando que hoje é o último dia da semana, sexta-feira, é uma semana muito abençoada, a primeira semana do ano de 2023. Deus nos abençoou poderosamente. Chegamos aqui até sexta-feira, debaixo da graça e da bênção do Senhor. Queridos, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí a compartilhar essa mensagem poderosa de transformação para as nossas vidas. Não esquecendo de ativar as notificações, clicando no sininho, para que você receba sempre as informações quando nós postarmos conteúdos novos aqui no nosso canal. E não esqueça também de deixar o joinha, que é o indicativo para a plataforma de que esse vídeo é um vídeo muito bom, é um vídeo de relevância e a plataforma assim acaba oferecendo e recomendando o vídeo para outras pessoas. Quero compartilhar hoje com você um tema bem interessante no nosso devocional. Tempos de crises revelam o que nós temos em nosso coração. Tempos de crise revelam o que nós temos no coração. Nós somos servos do Senhor, filhos do Eterno, comprados pelo sangue carmesim de Cristo Jesus. Mas eu tenho observado que muitas pessoas, quando elas estão passando nos momentos de crise, elas acabam demonstrando que elas ainda não estão com a sua confiança totalmente no Senhor. Elas acabam sendo abaladas, algumas até retrocedem na sua fé, algumas abandonam a caminhada cristã no momento de crise. E nós precisamos entender que a vida de um cristão, como a vida de um ser humano qualquer, vai estar passando por momentos de dificuldade, momentos de tribulação e momentos de crise, porque isso faz parte da vida de todo ser humano. Mas, para não ficar nas minhas palavras, eu quero compartilhar um texto com você no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 26, verso 3 e verso 4, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha inabalável. A palavra do Senhor diz que ele conserva em paz aquele que confia e coloca sua mente no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos dá paz, né? A paz que Deus nos dá não é a paz conforme o mundo dá, né? Aquela paz que é a ausência de batalha, a ausência de guerras. A paz que o Senhor nos dá é uma paz diferente, porque mesmo no meio da guerra, você está em paz. É uma paz em meio à tribulação, é uma paz em meio à guerra, em meio a lutas. Você mesmo no momento de luta, de tribulação, você está em paz. Conforme diz o versículo que lemos, o Senhor nos conservará em paz, aquele que a mente está firmada em Deus. Queridos, muita gente pensa assim que o fato de fazer parte de uma igreja ou ser cristão ou ter confessado Cristo como seu Salvador, ele estará isento de passar batalhas,
E não é isso o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler é justamente o contrário. Mesmo que você passe por lutas, tribulações, Deus conservará a sua vida em paz, a sua mente guardada, a sua vida guardada, porque você está firmado no Senhor e confia nele. E a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor perpetuamente, Deus o conservará em paz. Deus, ele é uma rocha eterna, no versículo que nós lemos. Rocha significa um fundamento forte, uma base forte, que é inabalável. Não é uma ausência de lutas, de tribulação, mas significa que mesmo com a tempestade, mesmo com a luta, a tribulação, você vai permanecer firme no Senhor. Olha só, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 7, Jesus fala sobre os dois fundamentos que ele usa ali, um homem prudente, né? O homem prudente é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem os ventos, mas a casa daquele homem permanece em pé. Observe bem que Jesus ali não está falando que essa pessoa está isenta de lutas, de batalha, mas que essa pessoa, mesmo no meio da luta e na batalha, ele vai permanecer de pé, porque Deus está o guardando. E ele, na sequência, nos próximos versículos, ele diz: o homem imprudente é aquele que edifica sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva e grande é a queda daquela casa. Então Jesus está falando sobre nós estarmos firmados, conforme diz o versículo que nós lemos, sobre a rocha. Deus é a rocha. O Senhor é a nossa rocha eterna. A nossa vida precisa estar firmada no Senhor, na rocha eterna, que é Deus, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Então, nós não somos isentos de problemas. No capítulo 16, verso 33 de João, Jesus deixa uma palavra aos seus discípulos dizendo: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo que nós não vamos ter lutas, nós não vamos ter problemas, nós não vamos ter tribulações. Jesus está dizendo que ele venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, ele te dá também condições de superar essas aflições, essas lutas. Basta você crer, basta você confiar, conforme o versículo que nós lemos em Isaías. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Nós temos que confiar no Senhor, conforme o versículo que lemos, para que o Senhor possa produzir em nós essa paz que excede, conforme o apóstolo Paulo disse, todo entendimento. É uma paz que excede todo entendimento. Então, no meio da crise, nós revelamos o que nós temos no nosso coração, a maneira que nós respondemos à crise, à luta, à tribulação. Nós estamos mostrando para Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor o que nós temos no coração, em quem nós confiamos, que tipo de fé nós temos quando nós estamos passando um tempo de tribulação. Tem um versículo que eu gosto muito, é um versículo assim, muito forte no livro de Provérbios, que ele diz assim, Provérbios 24, verso 10, se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Olha que coisa tremenda. O escritor de Provérbios está dizendo ali, se você mostrar fraqueza, se você afrouxar no dia da luta, no dia da tribulação, a sua força será pequena. Ele não está dizendo que nós temos força em nós mesmos, mas a força que vem de Deus, a nossa confiança, a nossa fé que está em Deus. Nós não temos força de nós mesmos para vencermos determinadas lutas e tribulações, mas a nossa força está na nossa confiança, na nossa obediência, na nossa fé em Cristo Jesus, que passou todas as batalhas, que sofreu aflições, mas deixou bem claro que nós venhamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo
e nós também poderíamos vencer. Quando as crises vêm, quando as lutas vêm, nós temos dois tipos de crises. São as crises externas, que são aquelas coisas que vêm de fora e nos afeta, problema financeiro, problema na área da política, da religião, catástrofe, problemas na área da moral, todo aquele tipo de crise, problema que pode surgir de fora, que nós precisamos vencer, porque ali nós estamos demonstrando onde está a nossa confiança, como nós reagimos diante dessas lutas, dessas tribulações. E existem também as crises que vão revelar em quem nós confiamos, são as crises internas, que são os problemas que todo ser humano tem, são os traumas, são os problemas de ordem emocional, que vão revelar o que nós temos no coração. É por isso que o escritor de Provérbios diz, em Provérbios capítulo 4, verso de número 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Né? Guarda o seu coração. O escritor está dizendo ali a respeito das nossas emoções, porque é ali que acontece. É ali que nós enfrentamos as crises, seja ela de ordem externa ou de ordem interna. É ali, no nosso coração, que nós encaramos as crises. E é ali que nós vamos responder. É ali que nós vamos dar uma resposta e revelar o que está dentro do nosso coração, a nossa reação, o nosso comportamento, a maneira que nós vamos reproduzir as nossas atitudes, é a resposta do que nós temos no coração. E as crises, ela tem um papel de mostrar para as pessoas o que nós temos no coração. Quantas pessoas eu conheço, ou você talvez conheça, que estava tudo bem, mas quando passou um período de crise, abandonou a família, abandonou o casamento, abandonou a igreja, abandonou a empresa, abandonou tudo, porque foi abalado, mexeu com o alicerce. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, conforme nós lemos em Isaías, a nossa fé está em Deus, conforme diz que Ele conserva em paz a nossa mente, porque nós estamos firmados nele. Ele é a rocha eterna. Queridos, Deus, em Cristo Jesus, Ele quer nos abençoar poderosamente, mas nós precisamos crer na palavra do Senhor, nós precisamos acreditar e colocar nossa fé em ação, porque nos momentos de crise nós precisamos mantermos firme e forte, porque o Senhor Jesus nos deu uma palavra de vitória. E continuando crendo em Deus, porque o Senhor, Ele nos garante a vitória. E você não pode retroceder, você não pode desistir, mas a crise vai revelar o que você tem no coração. Eu não sei o que você tem no coração, eu não conheço a sua vida, mas se as crises têm revelado que você é uma pessoa que não tem praticado fé, não tem acreditado na palavra do Senhor, é o momento de você se levantar. É o momento de você começar a praticar a palavra, a viver a fé no seu cotidiano. Se as crises têm revelado que você tem sido vacilante, oscilante na sua fé, na sua caminhada cristã, comece agora a mudar, porque é um ano novo, uma vida nova. Comece, porque a crise, elas sempre vão vir, elas vão revelar o que nós temos no coração, mas nós temos condições de nos posicionar, de mudarmos, porque nós somos homens e mulheres que temos o livre-arbítrio, somos livres para aprender e renovar a nossa caminhada.